Olá, minhas amigas desse canal, do canal Jaqueline Pinto. Sejam bem-vindas todas vocês, mulheres, alguns homens aqui. Um super beijo para vocês e hoje a gente vai falar sobre autoaceitação. E eu vou contar um pouquinho da minha história sobre a falta de aceitação com o meu corpo. Eu contei para vocês, né, a minha história algumas vezes e a gente vai ficando mais amiga, né? A gente vai se soltando mais, né, gente? E aqui, né, eu tenho feito vídeos todo dia e a cada vez eu tenho mais liberdade com vocês de contar minhas histórias, as minhas fraquezas e as minhas vulnerabilidades. E hoje eu vou falar sobre a falta de aceitação, né, com o nosso corpo, né? Ou seja, eu quero te conduzir nesse processo, né, te encorajar a você aceitar, né, a si mesma. A autoaceitação é tão libertadora. Bem, se é importante esse vídeo para você, se você também tem já teve, né, essa dificuldade de aceitar seu corpo, ou se você tem essa dificuldade, então se inscreva nesse canal, né? Compartilhe com as suas amigas, porque a gente vai falar disso hoje. Eu gostaria muito que você desse aqui o seu dedinho aqui na inscrição para que a gente chegue e cresça esse canal, beleza? Não tem nenhum patrocinador, então vai ser a nossa parceria mesmo, tudo bem? Então já curta esse vídeo, beleza? Bem, meu nome é Jaqueline Pinto, eu sou psicóloga e eu tenho 41 anos e na década de 80, era uma década, né? Eu nasci em 78 e ali na década de 80, principalmente os começos dos primeiros anos de 1980 ali, havia um padrão muito diferente de corpo. O corpo que era valorizado naquela época era um corpo assim, era um corpo magro, mas era um corpo assim, com forma, sabe? Aquele corpo, né, ali não tinha muito peito, mas tinha que ter coxa, bumbum maior, né, naquela época da modelo Cindy Crawford. Se você tem menos de 40 anos, você não vai entender nada, mas continua assistindo esse vídeo. E aí, naquela época também, a referência, então, era daquela mulher, digamos, mais gostosa, né? Com formas mais arredondadas. E também, naquela época, o padrão eram bebês muito rechonchudos, né? Eram bebês, deixa eu arrumar aqui, assim fica mais confortável. Eram bebês, o sinônimo de um bebê gordinho, né, de uma criança mais gordinha, era sinal de saúde. E o que aconteceu comigo? O meu biotipo, e eu já falei disso uma outra vez, é de ser muito magra. Hoje eu sou magra, mas antes eu era muito magra. Então naquela época, a mamãe, eu desde pequena, muito magra, mas assim, gente, magricela, muito magra mesmo, a minha mãe achava que eu tinha alguma doença. Então eu vivia em consultórios médicos para saber qual doença que eu tinha. Então eu fui escutando isso durante toda a minha primeira infância. Ah, mas você tem alguma doença? Ah, esse médico não descobriu, mas eu vou descobrir. Ah, mas o médico tal mandou você tomar biotônico Fontoura. Você tomou biotônico? Era para dar fome. Ah, que você tem que tomar Radical, que era um outro. Ah, que você tem que fazer isso. E aí alguns médicos disseram para ela, olha, ela é magra, porque a senhora é magra. Então ela puxou a senhora. E naquela época minha mãe era magrinha. E minha mãe não aceitava isso. Muito provavelmente ela não aceitava o corpo dela e projetava em mim também não aceitar o meu corpo magro. Então, enfim, eu sempre fui crescendo achando que meu corpo era um corpo doente, porque minha mãe dizia isso. Quando chega na escola, gente, não existia esse negócio de bullying, não. Bullying é só nessa época, tá? Lá era a Magricela, a Olivia Palito,
E essa falta de aceitação das pessoas ao meu redor, dos meus coleguinhas de escola, e a falta de aceitação dos meus pais, meu pai nem ligava não, mas por a minha mãe achar que eu era doente, eu achei que eu era também doente. Eu achava que eu era inadequada e comecei a odiar o meu corpo magro. E eu olhava ali para as minhas pernas e quando tinha educação física, gente, sabe o que eu fazia? Eu tinha menos de 10 anos. Eu buscava, não conseguia testado porque eu era uma criança, mas eu sempre falava que eu estava doente para não colocar bermudas, para ninguém olhar para as minhas pernas, para não colocar regata, para não olhar para os meus braços que eram muito magros. Então, muitas vezes, não foram uma vez, foram muitas vezes em que eu entrava dentro do banheiro, ficava lá no vaso sanitário, em pé, para ninguém olhar, né, por baixo, trancava a porta. Para quê? Para não fazer educação física. Porque se eu fizesse educação física, eu achava que todo mundo estava olhando o meu corpo e eu achava que o meu corpo era deformado. Eu me via como um corpo deformado, como um corpo fora do padrão. E assim foi acontecendo na adolescência, a mesma coisa, não colocava leg, mostrava minha perna. E na adolescência as pessoas já não falavam muito isso comigo, já não acontecia esse bullying, já não colocava apelidos, mas já estava dentro de mim, entende? Então já estava dentro de mim. E o fato de eu não ter boas aptidões como atleta, eu era a última a ser escolhida na educação física. Você também? Eu era a última a ser escolhida porque eu ficava com tanto medo, eu ficava assim tão paralisada que eu não jogava queimada, nenhum esporte. Então eu era a última a ser escolhida. E isso trazia assim na minha mente, viu como que eu sou horrível? Viu como que o meu corpo não presta? Viu como que eu comecei a não gostar do meu corpo? Concomitantemente, nessa época da adolescência, a minha mãe, sem falar nada comigo, assim, sem me pedir, ela simplesmente comprava remédio para que eu engordasse. Ela comprava remédio para, olha, você vai tomar esse remédio para você engordar. E aí eu tomava porque eu também queria engordar. E acontecia que as minhas amigas, elas começaram a ter corpo, a ter um volume, né, ali de seios, a ter um quadril, a ter bumbum, e eu era retinha. E aquilo ali me fez ter uma falta de aceitação, uma falta. Como é que eu ia me amar? Como é que eu iria me amar se eu era inadequada? Como é que eu iria me amar se eu estava fora do padrão? Se eu me achava uma aberração? Então, com isso, as minhas roupas, havia uma distorção muito grande. E somente na vida adulta é que um dia a minha mãe, a gente começou a ter um relacionamento melhor. E ali que eu comecei a entrar para o curso de psicologia, a começar com autoconhecimento, a começar a me olhar, a fazer essa jornada para dentro. E nessa época, mesmo, aí já chegou nos anos 90, era a época das modelos super magras, né, das magérrimas, e as pessoas começaram, eu fiz o curso de modelo, as pessoas, não, você tem um corpo de modelo, eu fiz, não quis dar continuidade, tinha um agenciador, falar, não, você vai para São Paulo, você tem um corpo perfeito, mas eu continuava a ver aquela menina pequenininha com corpo doente. Então, como amar um corpo doente? Como amar um corpo inadequado? Como amar esse corpo? E aí, somente com autoconhecimento que eu fui começar a olhar para mim. E é interessante isso, que eu comecei a refletir que do mesmo modo que eu não aceitava a mim, eu não aceitava o meu corpo,
eu não me aceitava, eu também não aceitava as pessoas. Eu era encrenqueira. Eu começava a colocar defeito nas pessoas, ou seja, as pessoas se tornaram um espelho meu. Ah, mas você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo, você tem que mudar isso. Ah, você também tem que mudar. Então, tudo meu... Ah, não, você tem que mudar. Mas por quê? Porque eu estava tentando me mudar e não conseguia. Então, isso afetava meus relacionamentos com os meus pais, afetava com os meus colegas de trabalho, assim, afetou toda a minha vida. O fato de eu não me aceitar, eu não aceitava o outro. O fato de eu não me amar, eu também tinha dificuldade de amar o outro. Então, como que eu saí? Como começou esse processo? A minha mãe, ela até mesmo na vida adulta, ela começou falando sobre isso, dessa dificuldade que ela tinha comigo ser muito magra, mas chegou um ponto em que ela começou a se aperfeiçoar também no autoconhecimento, porque tanto ela quanto eu buscamos esse autoconhecimento e também começamos a buscar a Deus. Nós ali começamos a investir na nossa espiritualidade. E quando eu descobri, assim, lá dentro de mim, quem é a Jaqueline, o quanto ela é linda, o quanto ela é maravilhosa, não por fora, né? Por fora foi depois, mas eu tive que primeiro conhecer a minha beleza de dentro. Foi a partir da beleza de dentro que eu comecei a restaurar a beleza de fora. Foi ali que eu comecei a olhar e a conseguir, as escamas dos meus olhos caíram e eu percebi que eu não era inadequada. Eu sou diferente das outras pessoas. Eu sou muito diferente da minha mãe fisicamente. E eu comecei a perceber que eu também sou diferente, né? Que eu era diferente das minhas amigas, que eram mais baixinhas, eu sou mais alta, sou mais magra, o meu biotipo é diferente. E eu comecei a perceber que essa diferença não era uma inadequação, mas sim uma unicidade. E eu comecei a descobrir maravilhosamente que Deus me formou assim. E isso começou a mudar a minha vida. Mas ela começou a mudar por dentro. Se você não se ama, se você não se aceita, é porque você não se conhece por dentro. Porque quando você começa a conhecer por dentro, quando você começa a conhecer essa jornada dentro de você, quando você começa como uma flor, que estava fechadinha, né? Ali ela é verde, ela é fechada. Você não sabe o que tem dentro dela. Somente quando ela se abre que você conhece a beleza. E assim aconteceu comigo. Eu era totalmente fechada em todos os sentidos. E eu tive que me abrir para começar a me conhecer, para que eu começasse a perceber que eu era e sou uma obra-prima de Deus. Isso mudou toda a minha vida. E aí eu fiz um curso para poder saber me vestir de uma forma mais coerente com que me valoriza. Fiz um curso de consultoria de imagem, né? Não para fazer consultoria, não para atuar profissionalmente, mas saber quais cores que são mais adequadas para mim, né? O que me faz me sentir mais bonita, o que eu gosto mais. Então, tudo isso foi um tempo de autoconhecimento maravilhoso, que demorou muitos anos. E eu quero te dizer, se você, talvez a sua história era a história contrária à minha, talvez você era muito gordinha e não foi aceita, ou talvez você tinha alguma mancha, ou talvez até mesmo alguma doença física que te deixava diferente das outras pessoas, que até hoje você carrega isso com você. Até hoje você briga com seu corpo. Talvez até hoje você brigue com você, não se ama, não se aceita. Então eu te convido a fechar seus olhos e a olhar para dentro, a entrar no processo de autoconhecimento. Eu já contei para vocês, eu comecei pela psicoterapia. Eu comecei a me olhar, eu precisei de pessoas para me ajudar. Muitas pessoas me ajudaram, muitos treinamentos me ajudaram.
E até hoje eu faço esses treinamentos, esses congressos. Esse ano mesmo eu vou para um congresso de mulheres, não perco, porque lá, de novo, eu vou conhecer mais uma pétala minha, mais uma parte da minha essência autêntica. Quando você olha para dentro e vê o quão preciosa você é, o como você foi formada ali por Deus, você se apaixona por você, mas não de uma forma narcísica, mas de uma forma como autovalorização. E assim você olha para as pessoas, e eu me emociono com isso, porque eu olho para as pessoas quando eu estou ministrando pessoalmente, e eu vejo assim a beleza das pessoas através dos olhos. Ali, muitas vezes, fisicamente, ela não está dentro do padrão, mas quando eu olho para elas, eu consigo agora olhar a beleza delas através dos olhos, através do interior delas. E às vezes está o interior todo bagunçado, mas mesmo assim eu consigo olhar e ver quão ela é maravilhosa. Não é à toa que nós fizemos uma conferência chamada Linda por Dentro e por Fora. Então, eu te encorajo a entrar no autoconhecimento. Eu vou deixar aqui o link do programa Eu Me Amo, que foi algo assim maravilhoso. Nós temos centenas de mulheres fazendo esse treinamento. E eu quero te dizer que talvez você também, assim como eu, foi ministrada durante talvez a sua vida inteira, né? O meu pai fazia isso comigo, me chamava, né, de nomes muito ruins, a minha mãe me achando doente, os bullings, mas nada se compara quando a gente descobre a verdade. Nenhum engano ficará na nossa mente quando a gente conhece a verdade, porque a verdade te liberta. Então quero te convidar para entrar nesse processo. Quero te convidar a conhecer mais de Deus, a saber quem é você em Deus, para você também. Isso faz parte do autoconhecimento. Então deixa aqui, né, um abraço para você, um beijo para você. Se esse vídeo foi importante, né, se inscreva nesse canal, deixa seu like, e se você quiser ser conduzida nesse processo de autoconhecimento através do programa Eu Me Amo, eu estou aqui para te ajudar, deixarei o link aqui, e que eu possa um dia te ver, né, em algum evento, para que eu possa olhar nos seus olhos e também ver a sua beleza. Um super beijo para vocês e até mais.